Como começar o ano de forma diferente? Como que a gente vai começar para ter resultados diferentes? Então esse é o assunto desse vídeo. Olá, o meu nome é Elissa Okamura e hoje eu vim falar um pouquinho da minha experiência de mudança de hábitos, algo que transformou a minha vida, desacelerou a minha mente e me fez mais presente nos meus dias. Isso tudo me trouxe resultados como mais felicidade, algo que eu achava que meu dia passava tão rápido, mas que hoje ele passa realmente no tempo que ele precisa passar, no tempo certo que sem pressão, vivendo o presente, sem viver a ansiedade, e isso me trouxe muito mais leveza também nas minhas decisões como empresária. Então hoje eu vou passar um pouquinho da minha experiência, e agora a gente está no final do ano e esse próximo ano a gente sempre começa com muitas reflexões e algumas metas, né, que a gente começa a colocar para si. Para ser bem, assim, sincera, eu nunca fui assim de colocar metas no papel. Eu ainda continuo dessa forma, mas o que me fez transformar a minha realidade que hoje eu tenho é simplesmente persistindo em algo que eu não sabia no que ia dar. Mas o fato de querer muito uma coisa me fez sim persistir nesse tempo de quase um ano de autoconhecimento, de entender as minhas emoções, parar, respirar e sentir como é que eu sou agora e como eu faço para reverter esse sentimento, essa emoção. E aí sim eu comecei a evoluir em todos os meus dias. É um dia de cada vez, é algo que às vezes a gente acha que em um mês, nossa, eu tô muito bem, mas se passa um mês, mais um mês, aí você vê o tanto que você precisa evoluir. Eu posso ser bem sincera com você, é uma caminhada que ela não é tão fácil de ser trilhada, porque os hábitos, eles são nada, o nome próprio ele diz, né, que os hábitos são coisas que são praticamente programadas, né? A gente nasce com uma programação já vendo os nossos pais, vendo o hábito do nosso marido, da nossa esposa, e aí a gente acorda ali 7 da manhã, faz o nosso café, vai para o trabalho no mesmo caminho, faz o mesmo trajeto, senta na mesa do escritório, toma um cafezinho e começa as atividades, lendo primeiro os e-mails e assim por diante. Então, a nossa rotina, ela é sempre pré-determinada por um hábito. Esse hábito é muito difícil da gente passar essa etapa, mas ela com toda certeza ela não é impossível. Eu tenho certeza que o fato da gente iniciar um ano, ele é um ano de esperança. Ele traz um ano de que a gente pode sim mudar as nossas vidas. É como se fosse querer emagrecer, né? Sempre segunda-feira é o Dia Internacional para a gente começar a dieta. Então é basicamente isso que eu quero trazer para vocês, que nós podemos sim mudar a qualquer tempo. Mas quando se começa o ano, a gente tem uma programação de que a gente gostaria de começar o ano diferente, né? Mas isso vale para qualquer momento do ano e é muito importante você sentir o que você sente hoje, por que você quer mudar. E assim a gente começa a dar os próximos passos. Ele não precisa ser algo definitivo. O que eu quero dizer com isso? Você vai ter dias que você vai estar muito animado, muito, mas vai ter dias que você não vai estar animado. E tá tudo certo, tá tudo bem, porque é isso que aconteceu comigo. Mas a primeira coisa que você precisa fazer é se apegar a alguma coisa que para mim, por exemplo, era teoria. Eu via teorias, por exemplo, sobre lei da atração. Eu falo, essa questão do autoconhecimento, ele me trouxe através da espiritualidade. A espiritualidade, ela não envolve nenhuma religião e eu sou muito cética em questão de religião, não gosto muito de seguir uma única, ou melhor, não sigo nenhuma, sou católica, porém não praticante. Mas o espiritualismo, ele, para mim, na minha concepção, é você começar a ver dentro de si e ver o poder que você tem dentro de si. Então foi isso que eu me apeguei, comecei a me apegar na teoria da lei da atração e isso que fez com que a minha caminhada ela fosse cada dia algo, uma experiência cada dia melhor nas minhas emoções e nos meus sentimentos internos. Por isso que hoje eu venho falar para vocês que
essa caminhada de um novo hábito, como é que ele vai se dar? Todo mundo fala que primeiro você precisa se apegar a algo muito forte. Então, por exemplo, eu estou fazendo isso pela minha filha, eu faço isso porque eu faço pelos meus pais. Tudo bem, não tem problema você fazer isso por uma outra pessoa, mas é muito importante você também lembrar de você, né? Uma das coisas que acredito que hoje em dia a gente se perdeu muito é em olhar dentro da gente, né? A gente sempre olha os outros, a gente sempre, a gente nunca fala não para os outros e sim para a gente, então isso vai fazendo com que consuma a nossa energia e chega uma hora que a gente chega ao nosso extremo e a gente explode de um jeito que não é agradável às pessoas que estão próximas da gente. Então, isso que é importante, a gente começar a olhar para dentro da gente. E isso foi uma das coisas que me ajudou demais a persistir. Porque no momento em que eu realmente comecei a sentir, eu sentia partes físicas do meu corpo. Então, se o meu coração ele estava acelerado, isso quer dizer que estamos com alguma emoção em descontrole. Pode ser ansiedade, pode ser uma alegria imensa que daí o teu coração fica batendo, mas aí a gente sabe que é uma situação um pouco mais, um pouco mais diferente. Mas quando você começa a identificar alguns pontos do teu corpo físico que traz uma sensação, te traz uma consequência de uma emoção não tão boa, você fala: opa, estou sentindo isso. Não estou me sentindo bem. Eu quero voltar a me sentir como eu me senti da forma que, por exemplo, a meditação ela trouxe a paz interior, a tranquilidade. Então, eu me apegava muito a isso. Então, assim, são pontos que você precisa decidir, né? Eu não vou fazer pelas pessoas, mas eu vou fazer pelo sentimento de bem-estar que eu tenho dentro de mim. Então, assim, se você é casado, casada, às vezes a gente tem muitas discussões no nosso relacionamento, porque são duas pessoas que foram criadas de formas diferentes. Isso é muito normal e natural, sempre ter algumas desavenças. E o que que acontece? Quando um não respeita a opinião do outro, às vezes dá uma angústia, acelera nosso peito, a gente fica com raiva. E esse sentimento eu senti que eu percebi que eu não queria mais sentir mais. Então, todas as vezes que eu já consegui identificar no meu corpo, acelerar o coração, a minha mão às vezes, em casos extremos, né, quando a gente fica muito irritada, a mão começa meio que até a amortecer. Aí eu parava e falava assim: "Não, eu não quero sentir isso, tá um sentimento tão ruim, eu não quero". E aí você fala assim: "Então tá, qual é a atitude que eu vou fazer para não ter esse sentimento?". E aí você próprio precisa identificar. Porque para mim, eu tenho uma solução, que basicamente é, eu sei que a minha opinião eu não vou conseguir colocar como uma verdade no meu marido, por exemplo, então eu vou ficar quieta, né? Simples assim, eu vou ficar quieta, não vou falar mais e assim, paramos de discutir, eu fico mais tranquila e assim vai se dar a nossa vida. Assim eu vou parar de sentir o que eu senti, aquela angústia. Então, essa percepção do seu corpo físico, principalmente, é muito importante para você entender que os passos eles podem ser diferentes do que você sempre ouviu dizer, tá? Então vamos lá. Então, a primeira coisa então que eu queria dizer é que você precisa se apegar ao seu bem-estar, tá? Você precisa querer se sentir bem. Primeira coisa. E com certeza, se você tá aqui é porque, claro, você já quer mudar, né? E eu acho que é muito legal você se apegar a uma base científica, tá? Então, assim, eu vou falar aqui muito sobre essa questão da espiritualidade, que é a meditação, você ouvir o seu eu interior. E aqui no YouTube tem muitos, inúmeros vídeos que você pode ver a base científica, que assim como eu, né, consigo ter uma crença muito maior quando a base científica ela é sim comprovada. Então, quando você estiver no seu momento de baixa, poxa, eu tô meio desanimado, eu não tô muito bem, vem pro YouTube, vem pra cá e aí começa a assistir vídeo de pessoas que tiveram sucesso em tal coisa que você quer como resultado.
Seja emagrecer, seja arrumar o emprego dos sonhos, seja ganhar mais, receber um aumento de salário do seu chefe, e por aí vai. São conquistas, independente das conquistas. Se você se basear em histórias reais ou em bases científicas que aqui o YouTube mostra para você, aí nos teus momentos de baixa, eu tenho plena convicção que você vai ouvir esses vídeos e você vai elevar a sua crença, você vai começar a fortalecer a sua crença e você vai continuar nessa caminhada, tá? Então isso, quando você estiver na baixa, quase desanimando, você vai voltar aqui no YouTube e vai ver vários vídeos, seja os meus, seja dos meus colegas que falam sobre as mesmas coisas, mas que isso vai elevar o seu ânimo para você persistir. E a outra coisa que eu não poderia esquecer de falar para vocês é a reprogramação mental. Toda a base da minha evolução, ela foi feita através de reprogramações mentais. No meu primeiro vídeo aqui, que eu disse como que eu eliminei a minha ansiedade, meu TDAH, lá eu falei que nessa trajetória, todo o meu início, ele se deu através de uma única reprogramação mental, que foi a frase, Lissa, abençoada e próspera. A partir daquele momento, eu me senti tão poderosa por dentro, tão poderosa, que eu falei, meu Deus, alguma coisa mudou. Identifiquei que foi essa frase e a partir de então, todas as vezes que eu queria mudar algo, eu consegui por causa da reprogramação mental. Eu vou falar uma outra reprogramação mental que pode ser a sua, que pode ser o seu problema, que pode ser a sua crença, que é a questão das redes sociais. Eu tenho o meu lado financeiro quase que 100%, vamos dizer, que ainda ele vem dos meus atendimentos, certo? Os meus atendimentos físicos, presenciais. Então, eu estou ali com a minha cliente, faço extensão de cílios, tenho um estúdio com 7 colaboradoras, mas ainda faço os meus atendimentos e o meu dinheiro, ele realmente vem de lá, certo? E o que acontece? Para mim, a percepção das redes sociais, ela era uma percepção assim de tipo brincadeira. Mas eu sempre tive uma vontade de ter uma renda através das redes sociais. Por isso que eu comecei a compartilhar minha história. Antes eu fazia a parte de ensinar profissionais da minha área de cílios. Porém, não é algo que nesse momento ele me motiva mais, mas eu ainda vendo os meus cursos para os profissionais. Mas para que eu entenda e me dedique realmente que aqui as redes sociais, ela é uma ferramenta que é a minha renda principal, eu comecei a reprogramar a minha mente. A minha renda principal, ela vem das redes sociais. A minha renda principal, ela vem das minhas redes sociais. Pode parecer estranho e soar diferente para você quando você ainda nunca reprogramou dessa forma. Mas essas afirmações, elas são realmente muito poderosas. Porque o que acontece? A nossa ação, o nosso sentimento, as nossas atitudes e tudo que a gente atrai são feitas através do nosso subconsciente. Quando você começa a estudar a lei da atração, você vê que o nosso subconsciente, ele domina todas as nossas ações através de 95% de tudo que a gente faz. É muita coisa. Só 5% são conscientes. Por isso que é tão difícil mudar. Por isso que é tão difícil você falar assim, nossa, eu fiz a primeira semana muito bem, chegou na segunda semana, nossa, eu não consegui mais correr, fazer aquela caminhada que eu fazia com tanta empolgação. Porque quando é consciente, você não consegue manter tanta constância. Mas quando está no subconsciente, quando está ali atrás, ele vai te dar alguma forma para você conseguir atingir o seu resultado. Por isso que essa reprogramação mental, ela é super importante, super necessária para aquelas pessoas que querem essa caminhada de fazer um ano diferente. Por isso, quando você quiser atingir algum resultado, faça essa programação mental. Então, nas redes sociais, talvez, eu ainda não sei, a reprogramação mental você ainda não vai saber quando você vai ficar extremamente convicta do que é isso, essa frase está totalmente absorvida no teu corpo.
e no teu subconsciente. Então, eu só vou ter 100% de certeza quando eu tiver ali o meu canal com muitos vídeos, a minha constância nas redes sociais estiver super alta, aí sim, eu me mantenho, né? Isso já por algum tempo. Mas assim, eu quero ver até quando. Mas para que eu não desista, a reprogramação ainda precisa existir. Das redes sociais é onde vem a minha principal renda. Das redes sociais é de onde vem a minha principal renda. Não subestimem a reprogramação mental. Ela é a mais poderosa possível. E se eu for resumir agora esse vídeo para você fazer um ano diferente, o seu ano diferente ele vai se resumir em reprogramação mental. Ou seja, identifique o que é mais difícil, tá? Então, por exemplo, para a gente que está iniciando a caminhada, acha que é um pouco difícil, a frase que eu vou colocar aqui para vocês que vocês vão seguir, anotem. Anotem no celular. Faça sem mesmo acreditar. Aí, eu quero emagrecer, por exemplo. Vou começar minha caminhada. Puxa, hoje eu não tô tão bem, não tô tão empolgada assim para fazer essa caminhada. Faça sem mesmo acreditar. Faça sem mesmo acreditar. E eu vou porque eu vou impulsionada por essa frase. Faça sem mesmo acreditar. E aí você vai prosseguindo, e eu tenho certeza que dali você já vai conseguir pular e ir para o próximo nível. E aí, o que o próximo nível vai te necessitar? Talvez é de uma reprogramação mental na alimentação. Então, eu sou uma pessoa que como saudável. Eu sou uma pessoa que como saudável. Você pode resumir isso, né? Eu sou saudável, eu como saudável, como saudável. Ele precisa ser algo rápido. Ele precisa ser um pensamento rápido que você assim não precise ficar pensando muito. Não sei se vocês estão vendo meus cachorros aqui, minha filha gritando, mas é isso, né? Então, vamos lá. Então, essa reprogramação mental, ela vai te ajudar a isso. Então, próxima fase, talvez, seja a alimentação. Então, é a alimentação que você vai reprogramar a sua mente. E assim por diante. Não gosto de musculação. A gente pode pensar em alguma coisa assim, tipo, a musculação é parte do processo. Porque você sabe que o processo é de emagrecimento. Então, você coloca ali, musculação faz parte do processo. A musculação faz parte do processo. Vai reprogramando até que uma hora você vai ver que a musculação ela vai entrar na sua vida, tá? Não duvide, é poderosíssimo e você vai ver o quanto vai ser benéfico para sua vida, tá? Gente, então é isso. Eu acredito que eu tenha posto assim algumas informações para você iniciar realmente o seu ano. Veja meus próximos vídeos de como que você vai conseguir identificar ainda mais emoções interiores para que você consiga fortalecer ainda mais a sua crença de que você tem o poder, tá? E se você quiser, se você tiver interesse e não sabe por onde começar, eu fiz um jogo de tabuleiro da mente serena. Você sai de uma mente confusa, uma mente no caos, para uma mente serena. E ali você vai ter um caminho a perseguir. Existem 3 fases, tá? A primeira fase é para quem realmente está iniciando esse processo e quer de alguma forma, não sabe como, mas iniciar de uma forma diferente, eliminar toda aquela ansiedade que existe na mente. Então ali na primeira fase são coisas assim, normais, entre aspas, né? Porque o anormal eu poderia dizer que são meditações. Meditação não serve para quem está com a mente extremamente acelerada. Então, tudo tem um processo até você chegar lá para que você não desista. Então, você precisa fortalecer o começo, para o médio ficar bom, para você passar para o médio, para a fase 2. Você conseguiu a fase 2, se fortaleceu, não tem mais erro, você vai para a fase 3 e aí você está apto para chegar até a mente serena, tá? Então, se você tiver interesse, você clica aqui no link abaixo e você adquire o seu jogo de tabuleiro da mente serena. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Tchau, tchau.